gente, nós temos que falar de reforma administrativa, então, aquilo que dói no bolso do contribuinte. Porque a reforma tributária vai trazer, sim, aumento de arrecadação, se é que ela vai entrar em vigor, porque em 10 anos muita coisa pode mudar, pode ser que ela nem mesmo entre em vigor, só vai ficar para uma narrativa de que conseguiram fazer a reforma tributária. Mas tudo bem, está aumentando os impostos, está aumentando os gastos e precisa fazer reforma administrativa. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, o grupo de trabalho que vai discutir a reforma administrativa no governo deve ter duração de 90 dias, prazo para que os ministérios da Fazenda, Gestão, Planejamento e Casa Civil possam debater o tema e, assim, permitir que o Senado conclua a votação da reforma tributária. Com esse prazo de 90 dias, qualquer discussão mais aprofundada sobre a modernização do serviço público seria empurrado para 2024, que é ano eleitoral. E isso é óbvio, diminuirá o apoio ao tema, que é amplamente impopular, pelo menos entre os servidores públicos. O governo só quer entrar na reforma administrativa depois de finalizar as mudanças no sistema tributário. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, começou a pressionar para retomar a discussão sobre a PEC que prevê a possibilidade de demissão de servidores por desempenho insuficiente e corte de salários em até 25% em caso de crise fiscal. Lira vê a proposta como forma de enxugar gastos da máquina pública. Cristiano Vilela, no Brasil a gente faz as coisas ao contrário, primeiro arrecada para depois ver se pode gastar ou não? Ah, você foi no ponto agora, Capês. É um absurdo o que acontece. Se a gente for replicar isso na nossa vida particular, nós estamos fritos, né? Infelizmente, no Brasil, falta uma coisa muito importante que é planejamento. Não se tem a cultura do planejamento na área pública no Brasil. Você tem um troca-troca de governo, entra um, sai outro, muda tudo, aí desfaz o que foi feito e, infelizmente, quem paga com isso é a sociedade. A reforma administrativa, ela é um imperativo que há muitos anos vem sendo colocado, mas por questões políticas sempre se deixa de lado. Hoje, nós temos distorções no campo dos recebimentos de uma série de servidores, especialmente na elite do serviço público, que vai na contramão às necessidades de um comportamento mais austero por parte do poder público. E hoje em dia é necessário que se tenha uma estrutura muito menor. O mundo mudou e as exigências do poder público, elas são diferentes. Então, é fundamental que se faça o quanto antes essa reforma administrativa. Vamos torcer para que seja feita a reforma administrativa o melhor possível, mesmo com esse governo jogando contra. Meu querido Alexandre Bissoli, você tem gastos com custeio de pessoal, pagamentos com serviços da dívida pública, pagamentos com serviços da dívida privada, verba que é já carimbada para a educação, para a saúde. Hoje não sobra dinheiro para fazer investimento. Se nós não tivermos um governo que procure ter um Estado enxuto e atraia capital externo com privatização, venda de ativos, parceria público-privada, a conta não fecha. Não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de economia. Como é que você vê essa questão da reforma administrativa e do gasto com custeio de pessoal que já passa o limite prudencial em quase todos os estados? Capê, justamente esse é o ponto. Nada adianta fazer só reforma fiscal, o arcabouço fiscal, fazer reforma tributária e não mexer nessa grande máquina pesada pública que é a máquina do Brasil. E ela se torna quase que uma máquina partidária, às vezes, né? Porque é como se as pessoas gostassem desse monte de cargo para poder aparelhar ali. Por isso que às vezes os governos têm dificuldade em encarar essa reforma administrativa. Mas a bem da verdade é que não adianta a gente falar em reforma administrativa tocando só no que parece óbvio, que são os cargos do governo federal, em que pese serem muitos, terem cargos desnecessários, desatualizados, enfim. E eu sou defensor de que você faça isso respeitando o direito adquirido. Não estou dizendo que quem passou num concurso está 1 ano, 2, 5 de aposentar, tenha que vir uma lei e mude isso. Não, essas pessoas ingressaram lá no serviço público, fizeram essa opção diante de uma regra, tem que ser respeitado. Mas você pode sim mudar essa regra para agora, para que a partir de hoje, aqueles que decidam ingressar no serviço público, desde sempre sejam sabedores das regras que vão ter que seguir. E aí não há o que se falar em alegar ignorância, que vai reduzir 25% do salário em momentos de crise, uma série de outras coisas. Mas o grande problema
problema da reforma administrativa. E o motivo dela não andar é porque ela mexe com alguns personagens importantes da República. O problema da reforma administrativa está em conseguir fazer a reforma administrativa mexendo em salários, regalias e benefícios do Poder Judiciário e do Exército. Como que a gente vai falar em reforma administrativa num país que tem o tanto de regalia que tem para membros das Forças Armadas? Como a gente vai falar em reforma administrativa sem falar das regalias e penduricalhos do Poder Judiciário? Esses são os dois filões. Se você fizer uma conta, e eu vi uma recente apresentação da ministra Simone Tebet do Planejamento falando sobre isso, do impacto de cada um dos poderes em relação à reforma administrativa, o do governo federal me parece que é o menor desses problemas. Nós temos um problema enorme junto às Forças Armadas e ao Judiciário. E aí, quando mexe com eles, todos se movimentam para que isso não aconteça. Minha querida Elaine Keller, no governo Fernando Henrique, início desse milênio, começou a se discutir a reforma da Previdência. E aí, não fizeram porque havia um protesto enorme dos servidores. Se eles tivessem feito a reforma só para quem entrasse dali para frente, como disse o Bissoli, já nós teríamos economizado bilhões e bilhões de reais. Está sendo feita aos poucos essa reforma. Talvez a sugestão não seria fazer uma reforma administrativa para consertar daqui para frente. Se for retroagir, vai ter tanto protesto que os políticos não vão querer fazer. Ano que vem, ano eleitoral, não querem prejudicar os seus prefeitos, porque se os prefeitos e os deputados não forem eleitos, eles também não se reelegem deputados federais. Como é que você vê essa questão e qual a necessidade de se fazer um Estado mais enxuto e estimular parcerias público-privadas e privatizações? Sou super favorável e eu acrescentaria aí, se é que não vai haver também um monte de judicialização. Gente entrando na justiça e falando se é direito adquirido, não podia ter tirado de mim, etc. Então a gente... Quem vai julgar é o próprio judiciário. Pois é. Então, eu acho que tem que ser daqui para frente, sem dúvida alguma, e sou super favorável. Inclusive, acho que, assim como outros países no mundo, nós deveríamos ter o emprego público temporário. Ou seja, o sujeito pode trabalhar um determinado período para o setor público e sair dali e voltar para a sua vida no privado, quer dizer, voltar a trabalhar no privado. Você tem essa modalidade em outros países e aqui no Brasil ele é sempre um cargo vitalício, ou seja, você passou no concurso público, você vai ficar até o fim da sua vida, né? A gente podia ter essa modalidade, a gente poderia começar a pensar em promoções baseadas realmente em questões de metas, né, que a gente hoje não tem no setor público, e acho que isso poderia estender, inclusive, né, a gente poderia aproveitar que estava passando a boiada e por que não falar em também criação aí de mandatos para ministro na Suprema Corte, né? Por que não já fazer uma reforma, inclusive, com relação ao mandato dos ministros? Você cutucou o deputado Ricardo Salles? Não, foi só en passant. Então, tá. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já completando. Você é uma mulher cara. Pensa no seu penteado, seu brinco, seu colar, como você se veste, mas você ganha bem. Para em pé, né, na sua casa. Então, você trabalha bastante, merece, é competente. E não nasci em berço esplêndido, sou filha de sargento do Exército. Melhores da sua área, então, ele está atacando o Exército. Eu não ataquei, quem atacou foi ele. Eu não ataquei, questionei das regalias. Eu fiquei quieta. Não, o meu raciocínio é o seguinte, você faz jus àquilo que você tem, porque você é trabalhadora e muito competente. Agora, já pensou se você gastasse mais do que você ganha e tivesse que ficar tomando empréstimo toda hora para fechar a conta? Isso acontece, onde você tá? Eu pego empréstimo com o marido, mas... Bom. Mas você tem um FMI que é sem juros aí, né? Então, vou perguntar ao Paulo Nicolini. Você perguntar para o Paulo Nicolini. Nicolini, como é que você vê isso? Sob uma visão sociológica, sob uma visão política, que interpretação você faz dessa dificuldade de fazer uma reforma administrativa? Ninguém quer apertar o cinto e o governo quer gastar e quer arrecadar. Tem um jurista muito importante, também sociólogo brasileiro, chamado Raimundo Faoro, que escreveu um livro chamado Os Donos do Poder. E ele vai definir o fenômeno da gestão pública brasileira com um termo weberiano, né, de Max Weber, chamado patrimonialismo, que é a confusão entre interesse público e privado. Então ele vai mostrar que, de fato, a gente tem certos estamentos, né? No estamento você não tem mobilidade social, né? Então são famílias de políticos que se perpetuam no poder, famílias de militares também que, enfim, vão se reproduzindo dentro de cargos elevados,
não só também no judiciário, enfim, em boa parte das instâncias públicas brasileiras. E o resultado disso é que a máquina pública é quem sustenta, né, esses privilégios privados, criando esse fenômeno chamado de patrimonialismo, em que a gente tem a confusão entre o público e o privado. E uma reforma administrativa séria, ela tem que mexer não só nos funcionários concursados, né, mas também nos cargos de confiança, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem mais cargos de confiança, né, no mundo, que é uma coisa muito estranha. Então, por exemplo, dentro de um gabinete, o parlamentar escolhe a dedo, às vezes pessoas que não têm nem competência técnica, né, para exercer uma determinada função. Por isso tem os cargos fantasmas, né, que a gente escuta e cansa de tanto ouvir na mídia. Além disso, né, por exemplo, quando um ministro acaba sendo indicado, né, para ocupar um cargo no governo, como a gente viu, Lula, Bolsonaro fizeram isso bastante, ele não vai sozinho, né, ele vai com um monte de apoiadores que nem sempre têm a qualificação técnica suficiente. Então, uma reforma administrativa muito séria, ela precisa exatamente criar critérios de contratação a partir de qualificação técnica, anos de experiência, de repente, no setor público, privado, enfim, mostrar exatamente qual é a habilidade desse profissional para ocupar um cargo tão importante. Eu lembro, por exemplo, que, mesmo Bolsonaro, quando era presidente, ele queria indicar um dos filhos para ser embaixador nos Estados Unidos sem experiência nenhuma. A Dilma, quando foi presidenta, ela havia indicado o bispo Crivella para ser ministro da pesca. E perguntaram para ele numa entrevista coletiva se ele já havia pescado. Ele falou, olha, nunca fiz nada disso, mas eu estou aqui para somar. Então, é necessário ter critérios, né, muito bem estabelecidos para que pessoas qualificadas estejam no lugar certo. E no Brasil, infelizmente, isso não acontece. É muito interesse privado na esfera pública e é daí que a gente tem essas torneiras abertas, onde os recursos públicos vão embora, gastos desnecessários, quando há outras áreas que precisam realmente desses recursos. Muito bem. Meu querido Vilela, qual o time que você torce? O time do seu coração? Eu sou santista, torcedor do Santos. Infelizmente, meu time não está muito bem. Mas você não parece ter mais de 50 anos. Meu querido Bissoli, você torce para qual time?